cálculos renais podem dissolver? Essa é uma expectativa e uma dúvida de pessoas que às vezes acabam de descobrir que estão com cálculos renais, seja através de uma ultrassonografia ou porque fez uma tomografia, até por uma outra razão, e descobriu que tem cálculo renal. E a primeira dúvida é, nossa, é possível dissolver esse cálculo? Ao longo do vídeo de hoje, eu vou tentar explicar quais são os tipos de cálculo renal que podem dissolver, e já que isso é possível para alguns casos, como é feito esse tipo de dissolução, e também para os outros casos, para os cálculos renais que não dissolvem, vou tentar explicar um pouquinho do tratamento que pode ser oferecido e como é que a gente pode controlar esse problema mesmo nos casos em que ele não pode ser dissolvido. Então, começando por essa situação, que são os cálculos que não dissolvem, infelizmente eles correspondem à maioria. Então, a maioria dos cálculos não dissolve com o tratamento. Por quê? Porque a maioria dos cálculos são de oxalato de cálcio e os cálculos de oxalato de cálcio não dissolvem. Também não dissolvem os cálculos de fosfato de cálcio, de vários tipos, como os cálculos chamados de bruxita, os cálculos de infecção. Eles não são cálculos que dissolvem. Então, para todo esse grupo, que é um grupo grande, que eu estou mencionando, o tratamento basicamente envolve não deixar que novos cálculos se formem e impedir que os cálculos que já estão presentes aumentem de tamanho. Pode parecer, num primeiro momento, a pessoa fica um pouco frustrada, porque na verdade ela queria muito dissolver esse cálculo. Então, o tratamento inicial para esses cálculos que não dissolvem envolve esses objetivos que eu falei, mas esses objetivos eles podem ser alcançados desde que a pessoa faça um acompanhamento correto com os exames de urina e de sangue e tenha clareza sobre o tipo de cálculo renal que ela possui e quais as metas que ela vai determinar junto do médico dela para os índices urinários que ela quer chegar, controlando essa situação. Então, essa situação dos cálculos que não dissolvem, existe sim um tratamento e você deve buscar esse tratamento para atingir esse objetivo. Agora, voltando ao ponto central do nosso vídeo, que são os cálculos que dissolvem, que grupo é esse? Que tipo de cálculo renal é esse? Então, esse cálculo que dissolve é o cálculo de ácido úrico. Como que você pode saber se o seu cálculo é de ácido úrico e, portanto, teria essa possibilidade de dissolver? Ou é um cálculo de uma outra composição e não teríamos essa possibilidade? Analisando o cálculo em si, essa seria uma resposta bem imediata. Então, se você possui o cálculo ou um fragmento retirado de uma cirurgia, você deve analisar. O método correto de fazer isso, você deve buscar por análise cristalográfica. Então, a análise cristalográfica é um método que permite você determinar qual é o composto e aí você pode descobrir se é ácido úrico ou se é um outro composto. Então, supondo que você tinha disponível o cálculo de uma eliminação antiga ou de uma cirurgia recente que você fez e você foi lá, fez a análise cristalográfica e descobriu que o cálculo é de ácido úrico. Então, você já sabe que dentro dessa situação, você está num grupo que o tratamento pode envolver uma estratégia de dissolver o cálculo, além de prevenir a formação de novos, claro. Agora, se você não possui o cálculo, você fala assim, caramba, eu não possuo o cálculo, como é que eu vou descobrir se meu cálculo é de ácido úrico? É um pouco mais difícil, porque nem sempre nos exames de sangue e de urina essa informação ela é tão óbvia, mas esses exames podem ajudar, teu médico pode estar solicitando e você pode tentar juntar as informações presentes nesses exames para chegar à conclusão que o ácido úrico é o cálculo mais provável e fazer uma tentativa de tratamento com o seu médico. Esse tratamento ele é feito através de medicações e também de alguns ajustes na sua alimentação com a finalidade de mudar o pH da sua urina. Então, o ponto central no tratamento desse tipo de cálculo é melhorar o pH da urina, tentando deixar a urina um pouco menos ácida, porque num ambiente excessivamente ácido
na urina, esse cálculo se forma com muita facilidade, o cálculo de ácido úrico. Então eu espero que você, agora, sabendo essas informações que eu compartilhei, busque qual tipo de cálculo renal, não deixe de buscar essa informação. Nós temos um outro vídeo no nosso canal que se chama Eliminei um cálculo renal, o que fazer? Ele te dá um passo a passo, se você quiser detalhar um pouco melhor essa parte. Então não deixe de buscar qual é o tipo de cálculo, porque como você pode perceber, o tratamento pode ser bem diferente entre eles e, além disso, pode até incluir uma possibilidade de dissolução num grupo muito específico, que foi o grupo dos cálculos de ácido úrico que a gente conversou hoje. A gente se vê no próximo vídeo.